O equipamento que eu vou apresentar no vídeo de hoje permite que motores trifásicos possam ser alimentados por redes bifásicas. Isso resolve um problema grande de quem tem motores de grande porte e precisa instalar em locais mais afastados, onde as redes trifásicas não chegam. Aqui na região, por exemplo, é comum encontrar em sistemas de irrigação, porque as bombas elas costumam ultrapassar a potência máxima em que se encontra motores bifásicos. Então se usa esse equipamento e aí se resolve o problema. Mas isso é só um exemplo. Esse equipamento serve também para diversas outras aplicações, para praticamente qualquer aplicação. Se você quer conhecer melhor, acompanhe esse vídeo até o final, mas antes deixa o like para nos permitir continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E nos próximos dias nós vamos lançar um curso gratuito de utilização desses equipamentos. Então, se você quer ficar por dentro, aí, se você quer saber quando esse curso for lançado, se inscreve aí no canal e ativa o sino para receber as notificações que eu vou avisar. Pessoal, estou com o dispositivo aqui para poder apresentar para vocês e falar como que ele torna possível a alimentação de motor trifásico utilizando uma rede bifásica, né? Duas fases vão ser capazes de alimentar um motor trifásico. Ou dependendo do modelo, uma fase e um neutro também já vai ser suficiente. Vou falar disso daqui a pouquinho. Só queria reforçar então o convite para se inscreverem no canal e ativarem o sino de notificações, porque em breve vai ter um treinamento desse tipo de equipamento aqui e vai ser gratuito. Então, para quem quiser participar, né, vai ter que saber quando que ele for lançado, e aqui no canal eu vou fazer um vídeo dedicado a isso quando isso acontecer, né, quando esse treinamento for liberado, isso vai acontecer nos próximos dias. Então, fiquem atentos aí, que esse tipo de equipamento aqui é muito importante e acaba abrindo portas aí para quem trabalha com elétrica e quer ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Porque é um equipamento um pouco mais específico, é uma mão de obra um pouquinho mais técnica, apesar de que com o treinamento isso aqui vai se tornar muito simples. Então é bacana porque se consegue ter um conhecimento a mais e, consequentemente, uma fonte de renda a mais, né? Uma possibilidade de ganhar um pouco mais de dinheiro trabalhando com elétrica, sem trocar de área, né? De atuação. E para quem quiser ter mais informações e também saber do preço, do tamanho desse equipamento aqui, pode acessar o site da Brasiltec através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então logo abaixo aqui do vídeo tem a descrição, lá vai ter um link, clica lá que vai ter todas as informações e também vai ser possível acessar os preços. Mas, para ter acesso aos preços é preciso fazer login, porque a Brasiltec ela vende não só para consumidores finais, mas principalmente para montadores de painel, para fabricantes de máquina, para revendas, para eletricistas, instaladores, e eles têm um desconto adicional com a gente, e por conta desse desconto adicional também, pelas diferenças tributárias Brasil afora, é necessário que se faça login para que se possa saber o preço exato para apresentar na tela do seu computador aí. Caso nós não fizéssemos dessa forma, teríamos que apresentar a pior situação tributária e certamente o preço ficaria mais caro do que precisaria ficar. Então, dessa forma, a gente consegue ter um dos melhores preços do Brasil aí em toda a nossa linha de equipamentos, que é muito grande. Então, agora falando desse equipamento, eu quero mostrar como que ele é capaz de permitir, então, que o motor trifásico possa ser alimentado com duas fases. Vou fazer uma representação bem simplória aqui para ficar simples de entender e também para ficar rápido, né? Onde nós temos uma fonte de tensão alternada. Essa fonte de tensão alternada, daqui vão sair duas fases. Dessas duas fases, vai ser convertido esse sinal aqui para contínuo. Então, o que acontece? Nós teremos, em vez de ter fase e neutro, nós teremos positivo e negativo. Desse lado aqui nós teremos positivo, e desse lado, deixa eu conectar aqui embaixo, e desse lado aqui nós teremos o negativo. E como é que vai funcionar? Além disso, desse retificador aqui, como eu falei, é uma representação simplória, não é necessariamente exatamente assim que acontece, né? Mas é algo muito parecido com isso aqui. Em resumo, é isso aqui. Nós temos também um banco de capacitor que vai estabilizar esse sinal, porque quando nós temos um sinal alternado em forma senoidal, dessa forma aqui, e quando é retificado um sinal desse, nós temos um contínuo pulsatório, né? Ele fica dessa forma aqui. Com o banco de capacitores, ele se torna muito mais próximo de uma linha reta, né? Então nós teremos o zero aqui, o positivo aqui em cima e o negativo seria aqui embaixo, se fosse um sinal negativo, né? O sinal positivo, então, ele vai ter uma linha praticamente reta. E essa é a função, então, do banco de capacitores aqui, estabilizar esse sinal para que ele se torne o mais linear possível. E tendo esse sinal bastante linear, o que vai acontecer? Temos duas fases na entrada, que é o que eu falei que vai ser o necessário aqui para alimentar o equipamento, né? Duas fases alimentam o equipamento, converte para tensão contínua. Essa tensão contínua vai simular uma tensão alternada novamente. Mas aí o que nós teremos aqui? Nós teremos não são chaves mecânicas, mas eu vou
desenhar dessa forma, assim como se fossem contatos, porque vai ficar mais simples de entender. Mas esse chaveamento aqui ele é eletrônico, né? Não é mecânico. Aqui nós vamos simular 3 fases para que se possa, essas chaves aqui elas vão ficar abrindo e fechando de modo que nós consigamos simular 3 fases. Então por isso que entram 2 e saem 3, porque essas 2 aqui vão ser convertidas para contínuo e de contínuo, através dessas chaves aqui, vai ser possível simular uma tensão alternada. Então cada uma dessas chaves aqui vão abrir e fechar muito rapidamente, de modo que nós teremos uma tensão muito parecida com uma tensão alternada trifásica. Dessa forma, vou representar aqui. E não tá em escala, né? Estou fazendo só na mão mesmo, mas enfim, algo muito parecido com isso aqui, que é uma tensão trifásica, né? Aqui não está tão parecido na verdade, mas enfim, seria isso aqui. Através dessas chaves aqui nós vamos pegar um do ou positivo ou negativo e chavear ele, abrir e fechar muito rápido, de modo que nós conseguimos simular uma tensão trifásica. Isso aqui para o motor é a mesma coisa que estivesse recebendo a tensão da rede praticamente. Então é dessa forma que ele atua. E aí quem conhece um pouco pode dizer que isso aqui é muito parecido com um inversor de frequência. E realmente não é só parecido, é igual um inversor de frequência, porque esse equipamento é um inversor de frequência. Ou um conversor de frequência, né, para quem quer usar um termo mais técnico. Isso aqui é um conversor de frequência. Então, além de possibilitar essa ligação de um motor trifásico usando 2 fases, existe uma função, ele pode ser alimentado com 3 fases, até o ideal é que ele seja alimentado com 3 fases, mas existe a possibilidade de utilizar esse tipo de equipamento para que se possa usar 2 fases e alimentar um motor de 3 fases assim. Então, no caso, quando se alimenta com 3 fases, aqui nós vamos ter um retificador trifásico, né? Não é dessa forma que eu representei aqui, que aqui está uma representação de um retificador monofásico. Então tem essa possibilidade de alimentar com 3, que é o ideal, mas dá para alimentar só com 2. Alimentando só com 2 é preciso redimensionar esse equipamento aqui, precisa trabalhar com uma potência superior da que seria necessária considerando a alimentação com 3 fases, mas dá para fazer. Então o objetivo aqui nesse vídeo é mostrar que dá para fazer, existe a possibilidade de alimentar utilizando um conversor de frequência. Não são todos os conversores de frequência que permitem, mas o da Brasiltec sim. O da Brasiltec permite então que se trabalhe com somente 2 fases na alimentação. Mas pelo fato de se tratar de um conversor de frequência, dá para fazer diversas outras coisas, né? Dá para variar a velocidade do motor, dá para partir em rampa, partir de forma suave, né? Muito mais suave que uma soft starter, por exemplo, e também de forma mais eficaz, porque o conversor de frequência, como ele consegue chavear aqui da forma desejada, a gente consegue configurar aqui a velocidade que ele vai chavear e qual a frequência de chaveamento, com qual a frequência do sinal de saída, né, dessa senoide. Então é possível variar a velocidade do motor, mas não da maneira que a soft starter faz. Na verdade, a soft starter não varia a velocidade, né? Mas enfim, ela permite que se parta de forma mais suave. E aqui dá para partir de forma mais suave, mas variando a frequência. Então é muito mais eficaz, não tem aquela perca de torque que tem com a soft starter, né? Para partir motor com carga, isso aqui é fantástico, né? E aí permite variar a velocidade do motor, aqui tem entradas digitais também e saída também digital, para que se possa fazer controles mais complexos. Então dá para fazer controle variando. Vou citar um exemplo aqui. Eu falei da irrigação no início do vídeo, né, que é uma utilização muito comum quando se trabalha com 2 fases para alimentar um motor trifásico, mas dá para utilizar, por exemplo, em pressurizadores de rede. Então se bota lá um transdutor de pressão, esse transdutor ou transmissor de pressão, ele vai enviar um sinal aqui para esse conversor de frequência e ele vai modular a velocidade de acordo com a frequência, de acordo com a pressão, na verdade, né? Então, se a pressão aumenta, ele diminui um pouquinho a velocidade para manter a pressão estável. Se a pressão começa a cair, aumenta a velocidade do motor para que a pressão volte ao normal. Então é muito bacana, esse equipamento ele é cheio de recursos, é cheio de possibilidades e ele resume bastante o painel também. O painel ele não precisa ser tão grande, cheio de componente, porque esse equipamento aqui ele protege contra curto-circuito na saída, né? Contra falta de fase, contra tanto falta de fase na saída quanto na entrada também, quando se está trabalhando com 3 fases, né? Aí também protege contra sobrecarga, sobretensão, subtensão, superaquecimento aqui na saída dele também. Enfim, além de possibilitar uma partida suave e vai aumentar a vida útil de todo o conjunto mecânico, ele ainda faz diversas proteções também para o motor. Então é um grande investimento esse tipo de equipamento aqui, porque apesar de ter um valor mais alto do que uma chave de partida direta, por exemplo, ele tem diversas possibilidades, diversas proteções também, e com certeza vai acabar aumentando muito
a vida útil de todo o conjunto mecânico, pelo fato de partir de forma suave e parar de forma suave também, caso seja programado dessa forma, né? Essa programação de todas as atuações, de alarmes, de como que ele vai reagir ao acionar ou desacionar as entradas digitais que estão aqui embaixo dessa tampinha, a forma que ele vai reagir a tudo isso vai ser configurado aqui através desse display e desses botões, que é IHM, né? Esse conjunto aqui é IHM dele, tem um display e tem botões também. E como fazer isso e como instalar também esse equipamento, enfim, tudo isso eu vou ensinar no treinamento. Então, não esquece de se inscrever e ativar o sino de notificações, porque nos próximos dias já vai sair esse treinamento e eu vou divulgar aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like para nos permitir continuar gravando conteúdo como esse.